Olá, bom dia. Desculpa, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um AM Capacita. E hoje, considerando o termo de cooperação técnica firmado entre o IPAAN e a Associação Amazonense de Municípios, no Plano de Ação para Enfrentamento à Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais do IPAAN, estamos iniciando uma programação de capacitações para oportunizarmos o acesso de políticas públicas para o combate às queimadas a todos os nossos municípios. E hoje o AAM Capacita é sobre o tema Ferramentas para monitoramento, prevenção e combate aos desmatamentos e queimadas no Amazonas. Será apresentado pela Priscila Silveira, que está como coordenadora do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do IPAAM. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Obrigada, Thaís. Bom dia a todos. A ideia é fazer com que as ferramentas que são públicas e que possam ser utilizadas, os municípios possam fazer a utilização delas para ajudar o Estado a combater esses ilícitos ambientais, que trazem tanto transtorno para a gente, para o meio ambiente e para a nossa saúde também, né? Ao que se vê as fumaças que estão aparecendo agora no nosso estado, né? Então, eu trouxe aqui uma série de ferramentas que são gratuitas e que podem ser de uso público. Eu vou mostrar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Perfeito. Vamos iniciar. Enquanto isso, gente, pode mandar no chat o nome, o município de onde vocês estão nos assistindo, tá bom? Para a gente dar aqui um alô. Bom, então, vou apresentar para vocês algumas ferramentas de monitoramento, prevenção e combate aos desmatamentos e queimadas, tá? Especialmente no estado do Amazonas. Antes, para dar um panorama geral, para que todos entendam quais são as competências do IPAAN, né? Então, entre as competências do IPAAN estão descritas análise de processo, ações de educação ambiental, atendimento aos órgãos de controle. Responsabilidade do IPAAN também a análise e aprovação do cadastro ambiental rural. O licenciamento ambiental do estado do Amazonas também é de competência do IPAAN. A emissão de licenças e autorizações. Caracterização geográfica e geoambiental de todos os empreendimentos que precisam de licença ambiental. Além disso, também as ações de fiscalização e controle ambiental. Então, nós temos algumas ações tais como a Operação Tamoitatá, fiscalização às unidades de conservação, que são 42 unidades de conservação estadual. Fazemos também um monitoramento remoto e geotecnológico de todas as áreas. Então, mesmo nas áreas em que nós não conseguimos estar imediatamente em campo, nós fazemos também um monitoramento remoto dessas áreas com um sistema próprio, monitoramento próprio, então já fazemos esse acompanhamento, né? Entre as legislações que também são importantes saber que existem acerca do comando e controle, que são as ações de acompanhamento e fiscalização, nós temos a Constituição Federal, a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei federal, acompanhada também do seu decreto federal, que estabelece os valores de multa e as penalidades, o Código Florestal, a lei estadual do CAR. Temos também as nossas leis federais de licenciamento e a lei estadual de licenciamento, e algumas instruções normativas também que foram estabelecidas no ano passado, a Instrução Normativa número 001 e 002, que tratam sobre o cadastro ambiental rural, sobre sua suspensão e sobre as autuações e embargos remotos. Esse ano já foi decretado, né, desde julho, estado de emergência ambiental no estado do Amazonas. A partir desse decreto, foram, então, estabelecidas áreas prioritárias de ação do governo do estado, sendo que na região do sul do Amazonas, esses 9 municípios que são abrangidos pela Operação Tamoitatá, além da região metropolitana de Manaus e outros municípios que foram sendo acrescentados também ao longo desse período, né? A cada época, e hoje nós já temos todos os municípios em estado de emergência. Isso é não só por conta dos ilícitos ambientais, mas também por conta da estiagem que nós estamos sofrendo
nesse período e impacta muito significativamente na vida de todos os amazonenses e quem vive nessas áreas também, né? Entre as ações está também o acompanhamento da qualidade do ar, tá? Que é definida como boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. E eu também vou mostrar uma outra ferramenta, uma ferramenta que pode ser utilizada para acompanhar essa qualidade do ar. Lembrando que entre as ações do governo do estado está também o decreto que proíbe o uso de qualquer prática que envolva fogo nesse período de estiagem, mesmo que seja de forma controlada. Então, está completamente proibida a utilização de uso do fogo nesse período. Bom, ainda falando sobre a situação de emergência, foi criado um comitê com uma organização completa, envolvendo vários órgãos do governo do estado do Amazonas, para o enfrentamento à estiagem e o enfrentamento aos ilícitos também. Então, cabe ao Corpo de Bombeiros o combate às queimadas. Então, é o Corpo de Bombeiros que faz o combate a esses incêndios diretamente, com os seus brigadistas e com os bombeiros especificamente. E cabe ao Instituto de Proteção Ambiental o combate ao desmatamento ilegal e demais crimes correlatos. É comum chegarem ao IPAM, o que estão fazendo para combater as queimadas? Nós combatemos todos os ilícitos ambientais, mas o combate ao fogo, ele é feito pelo Corpo de Bombeiros. Mas é fundamental que os municípios se envolvam nessas ações, porque, infelizmente, tem áreas que são de difícil acesso. Então, se as prefeituras se envolverem, estiverem juntas, trabalhando em conjunto, com certeza nós conseguiremos minimizar e muito os impactos dessas ações nesse período. E eu vou mostrar também algumas ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Bom, ao IPAAN foi determinada prioridade na análise dos licenciamentos de dispensa, nas análises de dispensa de licenciamento e análises de pequeno potencial poluidor degradador. Então, pequenos agricultores familiares estão tendo prioridade e mais agilidade e rapidez nas suas análises. Tá? Compete, nesse caso, nesse cenário, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente coordenar a articulação interinstitucional com todos os órgãos e a definição e execução de estratégias. Ao IDAM, a orientação dos seus assistidos quanto à proibição do uso do fogo. A Secretaria de Estado de Segurança Pública decreta alcançar as ações de combate ao desmatamento e queimadas, também desempenhadas pela SSP. E a Defesa Civil, planejamento e execução de procedimentos orientativos sob medidas que atuem na prevenção dos danos e à saúde da população. Então, já foram decretados, né, como eu falei, a situação de emergência em todos os municípios, classificados, então, como desastre ambiental a estiagem de 2024, em virtude do período de vazante, né, pelo período de 180 dias. E isso cabe, então, à mobilização de todos os órgãos da administração pública estadual, que atuam de forma colaborativa. Semanalmente, esses órgãos se reúnem para estabelecer diretrizes e critérios e ações para auxiliar a população em cada município. Essas ações também podem ser demandadas pelas prefeituras, como estão sendo, né, também, e a Defesa Civil coordena toda essa distribuição de cestas básicas, de caixa d'água e todas as ações que estão sendo tomadas nesse período. Bom, entre as ações tomadas, o Centro de Monitoramento Ambiental do IPAAN é o que concentra todas essas informações e distribui aos setores do IPAAN e até ao público externo as nossas informações que são não só produzidas por nós, mas também as que são produzidas por outros órgãos. Então, nós compilamos todas essas informações e disponibilizamos através de portais, além do acesso interno, que também existe acesso de uso privado. Tá? Quando a gente fala em combate aos ilícitos, existe também a necessidade, às vezes, de sigilo nas ações, então a gente faz também essas ações. Mas, após a ação ser executada, então, ela é dada publicidade.
Então, o Centro de Monitoramento é essa instância operacional para o monitoramento ambiental remoto no estado do Amazonas e foi criado teve sua portaria de regulação em agosto de 2023, apesar de ter sido inaugurado em novembro de 2021. Como que funciona esse monitoramento? Ele surgiu da necessidade exatamente da gente compilar todas essas informações. Nós tínhamos essas informações dentro do IPAM, mas de forma ainda muito incipiente, não tinha muita classificação, não tinha ainda um processo de tratamento, né? Então, no ano de 2021, com recursos de compensação de APP, da ordem de 2.150.000 reais, foi construído o Centro de Monitoramento. Ele tem lá os painéis que nós utilizamos para acompanhamento desse desenvolvimento dos ilícitos e entre outras ações que também nós desenvolvemos. Hoje, nós já estamos desenvolvendo ações com municípios, ao caso, por exemplo, de Presidente Figueiredo, eu vou mostrar para vocês o painel, que já assinou um acordo de cooperação técnica conosco e agora o Presidente Figueiredo tem o seu painel próprio de monitoramento. Bom, então, nós recebemos as informações de desmatamento do programa Brasil Mais, que é o programa que nós utilizamos de forma mais intensiva, que dá para a gente a possibilidade de detectar desmatamentos de até 0,2 hectares. Então, a partir desses dados, nós fazemos a constatação, a identificação se esse desmatamento ele é lícito ou não, se ele foi autorizado ou não, e fazemos então os nossos relatórios de constatação. A partir disso, vai para o setor de fiscalização, que faz a tomada de decisão se essa área vai ser autuada presencialmente ou remotamente. Mas todas essas informações são compiladas e agrupadas num banco de dados, que também está à disposição após a saída dessas informações. Hoje nós já fazemos também um embargo chamado de emergencial, sem ainda saber exatamente quem pode ser o autor da área, nós já embargamos a área. Então, essa informação é passada para bancos, para financiadores, e caso haja alguém interessado em fazer um financiamento naquela área, ao verificar que existe um embargo, então esse financiamento não pode ser dado, a não ser que a área seja recuperada. Então, nós temos aí os parceiros, fazemos utilização da base ArcGIS, e utilizamos os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tanto no caso de queimadas, quanto no caso de desmatamento também. E o Ministério da Justiça, através do programa Brasil Mais. Bom, eu já vou começar então agora falando das ferramentas que podem ser utilizadas por toda e qualquer pessoa. Basta ter acesso à internet e aí você já consegue acessar essa informação. O primeiro é o de produção própria do IPAM, que é o Geoportal. Ele pode ser acessado pelo endereço http://gis.ipam.am.gov.br/geoportal ou pelo site do IPAM também, ipam.am.gov.br. Lá existe também um banner em que só clicar e já vai para o Geoportal. No Geoportal, a gente tem informações das mais diversas, tanto de licenciamento quanto de fiscalização. Existe também a parte de WebGIS, onde é possível consultar a base de dados do IPAM. Então, é possível identificar, por exemplo, se uma área que está sendo identificada, sei lá, se alguém passa, está vendo uma obra e quer saber se aquela área está autorizada ou não. Você pode ir lá no WebGIS e verificar se já existe um processo dentro do IPAM de licenciamento, se existiu uma autorização de supressão para aquela área ou não. E essas informações estão lá disponibilizadas de forma livre e gratuita para quem tiver interesse. Além do WebGIS, então no WebGIS tem todas as informações, é possível baixar shapefiles. A prefeitura que tiver interesse, a gente pode até fazer uma chamada, uma capacitação mais direcionada
para a utilização desse WebGIS, mas é possível baixar informações, baixar os documentos de PDF, Excel e Word, além de construir mapas de forma sempre online, nesse caso, tá? Entre as ferramentas estão dois painéis, que lá estão descritos como dashboards, painéis, um de focos de calor e o outro de desmatamento. Eu tirei um print para mostrar aqui para vocês, mas o painel é interativo. Então, é possível clicar no município desejado e o mapa já vai dar automaticamente zoom para aquele município e vai demonstrar o que existe naquele município de detecção. Se existe focos de calor recentes, ele vai mostrar, e no outro, o de desmatamento, também com dados, nesse caso, do DETER. Então, é possível identificar a área desmatada, é possível identificar qual o tamanho da maior área desmatada no município, ou ainda ver áreas específicas, saber em que data que ocorreu a identificação daquele desmatamento. Ou, no caso do dashboard anterior, o focos de calor. Bom, a outra ferramenta que foi lançada e que tem já informações bem robustas desse ano é o painel do clima. Esse foi lançado pelo governo do Amazonas e armazena e agrupa uma série de dados de várias secretarias, tá? Então, é possível identificar, por exemplo, esses dois painéis que foram feitos em Power BI pela SEMA, que ali tem informação de focos de calor e desmatamento também. É possível verificar a cota dos rios, é possível fazer a verificação da qualidade da água, verificar também o cadastro e como está a situação de poços de água subterrânea, da qualidade do ar e ainda identificar a previsão do tempo. Então, o site paineldoclima.am.gov.br é uma outra ferramenta que também pode ser utilizada. Além disso, ele também disponibiliza um boletim diário com informações, como a cota dos rios e selecionar a vazante por calha do rio. Tá? Então, ele vai dizer qual é a metragem, qual é a vazante de cada uma das áreas, além do nível hidrológico e histórico, né? O boletim de estiagem, ele agrupa uma série de informações, inclusive informações disponibilizadas pelo IPAAM. IPAAM, Corpo de Bombeiros, SEMA, a Secretaria de Saúde, a SEMA, a Defesa Civil, que também dá informações. Então, é possível acompanhar, por exemplo, para a data, esse boletim foi de ontem, ele sai sempre às 14 horas, todos os dias. No site é possível baixar, ele é um arquivo em PDF, para acompanhar como é que está a evolução das ações do governo e quais os municípios também que estão em estado de emergência. Então, aqui no campo inferior, nós temos já o da fiscalização ambiental, tudo que foi apresentado, tudo que foi feito nesse período em relação ao desmatamento e combate aos ilícitos ambientais. Outra ferramenta é esse site, ou existe também o aplicativo para baixar no celular, chamado Selva. Ele demonstra a qualidade do ar em cada região e a quantidade de queimadas também. Tá? Então, você pode baixar e ele dá um alerta a cada novo identificador, e é possível até escolher qual tipo de satélite que vai ser utilizado para fazer esse acompanhamento, né? Outra ferramenta é a ferramenta disponibilizada pela NASA, tá? É o MODIS. No caso, escrito aqui também em cima como FERMES, né? A NASA disponibiliza também essa informação. É muito similar à informação do INPE, mas é uma ferramenta a mais que pode ser utilizada também, caso alguém queira fazer uso, né? O próximo é uma ferramenta de uma organização não governamental chamada Map Biomas. O Map Biomas, ele já tem alguns anos que disponibiliza dados, inclusive nós do IPAM fazemos contribuição para o Map Biomas também,
no que diz respeito às ações de fiscalização, de combate, de autorizações de supressão também. E eles fazem esse cruzamento de dados, onde é possível gerar até um relatório para a área em que está sendo identificado o ilícito. Então, é possível identificar se existe algum CAR, se existe alguma área registrada fundiária, se existe alguma identificação de um possível proprietário. Então, ele é bem completo e tem alguns relatórios também anuais de desmatamento. Esses dados todos até agora disponibilizam dados diariamente, tá? Então, é possível fazer o acompanhamento. Por que é importante, às vezes, fazer isso também? Em grande parte, o que acontece? O desmatamento acontece e, dali a um tempo, acontece a queimada naquela área. Então, se a gente consegue ficar de olho e, ao iniciar um desmatamento, tentar fazer com que ele não avance e já ficar monitorando essa área para impedir uma possível área de queimada, seria com certeza a garantia de que a gente não teria essa quantidade de alertas de focos de calor que a gente tem hoje, né? Mas é preciso, sim, a colaboração dos municípios. Bom, então é gratuito também. Se quiser fazer um cadastro, é possível fazer download no Map Biomas. Ele é um sistema de validação e refinamento de alerta de desmatamento. O Map Biomas ele é muito utilizado por financiadores, bancos, que utilizam para identificar, né, se a área realmente pode ser já utilizada ou se tem algum impedimento de ordem administrativa ou de ordem ambiental, criminal para essa área. A próxima ferramenta é a ferramenta do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse é o programa chamado Terra Brasilis. E ele dá todas as informações de desmatamento no Brasil inteiro, separado por bioma e separado também por estado, caso seja assim de interesse. Então, nós temos mapas de desmatamento, de avisos, de vegetação, tem o dashboard de desmatamento também, de avisos e o de queimadas. Eles também emitem relatórios que podem ser baixados para fazer o acompanhamento de cada área. Ainda com o INPE tem um outro programa chamado BD Queimadas, que é o que disponibiliza dados de focos de calor. Então, diariamente, eles disponibilizam essas informações em vários satélites e existe também o satélite de referência, que sai sempre à tarde, que é onde se vê todas as informações, né? Se foram 500 focos de calor, foram 600 ou foram 200, sempre é retirada essas informações do programa BD Queimadas. Só retornando aqui mais uma vez, esses dados também podem ser baixados na forma de planilha ou na forma de arquivos geoespacial para utilizar ou no QGIS ou no ArcGIS. Então, é possível fazer download de um período específico, do ano inteiro, de um município específico, de um bioma específico, tá? Então, tem bastante informação no site do INPE. Ainda falando do INPE, eles já disponibilizam também algumas análises, alguns gráficos no programa, né, Terra Brasilis, e demonstram, por exemplo, como é a evolução do desmatamento, evolução da queimada em cada município, em cada bioma, em cada estado, e como que se dá essa evolução, inclusive fazendo confrontamentos entre desmatamento e focos de calor. Então, eles conseguem identificar se a vegetação é primária, se é uma requeimada, se foi queimado numa área que já foi queimada anteriormente, se é uma vegetação que já tinha sido tirada, eles fazem todo esse levantamento. A próxima ferramenta é do Sensipan, chama Painel do Fogo. Eles também trabalham com os focos de calor, mas eles trabalham de forma um pouquinho diferente. Porque existe uma grande discussão a respeito do quanto o foco de calor é considerado uma queimada. O foco de calor, ele depende muito do satélite que está identificando e de alguns outros fatores.
do tamanho da área que está sendo observado, né? Então, o Sensipan, ele já utiliza uma metodologia um pouquinho diferente e estabelece, ao invés de ponto, uma área, que é uma área onde tem a incidência de possivelmente incêndios. Tá? Mas também é uma outra ferramenta que pode ser muito utilizada para o acompanhamento e a identificação dessas áreas. Além disso, também foi lançado pela empresa que desenvolve o ArcGIS, esse site, que é o monitoramento dos focos de calor e atividades do fogo. Aí também tem para o Brasil inteiro, tem separado por bioma, tem separado até por regiões. Então, é possível identificar, por exemplo, aqui no sul do Amazonas, essa separação diária, né? E tem a identificação também das unidades de conservação, tanto federais quanto estaduais e terras indígenas também. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada principalmente nessa época é o de monitor de secas da Agência Nacional de Águas. E aí ele também identifica a quantidade de chuvas abaixo da normalidade, seca, se está moderada, intensa, o avanço da seca. Então, é possível também fazer esse acompanhamento através desse site. Um outro aplicativo que tem tanto site quanto tem aplicativo e que também é bastante utilizado é esse chamado Windy, WINDY. Existe aplicativo para baixar no celular e você pode acessar o site também. Lá é possível identificar uma gama enorme de camadas, desde a direção dos ventos, possibilidade de chuva, calor, fogo, temperatura, nuvens, em outras regiões, onda, acumulação de fumaça. Então, existe uma grande quantidade de informação aí também nesse aplicativo. E aqui eu quis mostrar para vocês também, com base num acordo de cooperação que foi feito com o município de Presidente Figueiredo, o mesmo painel que nós temos específico para o estado, que é para o estado inteiro, nós disponibilizamos para o município de Presidente Figueiredo. Então, eles conseguem identificar os empreendimentos que são possíveis de licenciamento, que estão na nossa base de dados, os focos de calor, que estão sendo monitorados também diariamente, as áreas de desmatamento, eles conseguem identificar os cadastros ambientais que foram registrados também para essa região, e além de gráficos que eles podem acompanhar, tanto de focos de calor quanto de desmatamento. Então, esse painel ele é colocado pode ser colocado numa TV, num notebook, ou pode ser acessado até mesmo pelo celular. Né? Então, específico para o município de Presidente Figueiredo. Outros também estão sendo desenvolvidos, mas foi o primeiro já que foi lançado, e quem tiver interesse também, quiser entrar em contato com a gente para fazer esse acordo, a gente pode disponibilizar esses dados sem problema. Com relação às ferramentas, foram essas. E aí eu queria trazer só algumas informações da nossa maior operação de combate a desmatamento, que está na sua quarta fase nesse ano. Começou em abril e está tendo ação até o momento, que é a Operação Tamoio-Tatá. Até o dia 10 de setembro já tinham sido 140 dias de operação, 146 autos de infração lavado, mais de 100 milhões em multas aplicadas, 287 termos de embargo lavrados, 39 termos de apreensão, mais de 23 mil hectares de áreas embargadas, mais de 13 mil quilômetros percorridos pelas equipes e mais de 200, quase 300, já passamos, na verdade, mais de 300 polígonos de desmatamento fiscalizados. Então, é uma ação muito grande do governo do estado, que não é só do IPAAN, ela é também com a Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, além de envolver vários outros órgãos que não estão diretamente em campo, mas que atuam nos bastidores também dessa operação, Secretaria de Segurança Pública.
e é o que mais nos traz retorno, porque é a presença do Estado na ação. Tanto é que já é o segundo ano consecutivo em que nós conseguimos redução do desmatamento. Bom, nós tivemos aí, então, para esses municípios, os valores das multas e a quantidade de multas aplicadas. Tivemos também a quantidade de embargos lavrados, né, por município. Então, Apuí em primeiro lugar, né, mas estamos ainda no meio da operação, ela ainda vai acontecer até o final de novembro. E aqui algumas imagens para mostrar para vocês do que a gente encontra em campo. A devastação de campo no sul do estado do Amazonas é muito grande. Infelizmente, nós encontramos essas munições, armamento, que são recolhidos pela Secretaria de Segurança Pública, e quando encontra-se alguém no local, essa pessoa também é recolhida para ser levada à delegacia e responder, né, pela infração ambiental. As estradas normalmente são muito difícil acesso, por isso, ao se deparar com, é uma quantidade tão pequena, não é uma quantidade enorme, porque às vezes é um dia inteiro para chegar numa determinada área, e o efetivo ambiental e de policiais que frequentam e que estão no local também é muito grande, né? Então, a gente se depara, por exemplo, com estradas que, nesse caso aí, não tem como trafegar, porque teve algum dano, uma erosão na estrada, ou ainda porque acontece muito de derrubarem árvore ou colocarem empecilhos e obstáculos para que a equipe não consiga passar. Então, essa daí foi tirado recentemente, olha, no município de Apuí. Então, percebe a visualização da imagem muito cinza, né, por conta das fumaças e das queimadas. Então, aí as equipes retirando dados, retirando troncos de árvore da frente, né? E aqui um geral das áreas que já foram fiscalizadas nesse ano de 2024 para estes municípios do sul do estado do Amazonas, até a etapa 7 dessa operação. Aqui eu trouxe também para vocês terem uma ideia de como é que está esse ano o desmatamento nesses municípios do sul do estado do Amazonas. Então, esse ano, Novo Aripuanã ultrapassou Apuí em termos de área desmatada, mas Apuí ainda traz também uma grande quantidade de áreas. Então, em primeiro lugar, a gente teve Novo Aripuanã, Lábrea e, em seguida, Apuí. É isso, eu espero que essa quantidade de informação possa ser utilizada. Me coloco à disposição, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, queira visitar até, se alguma prefeitura quiser fazer uma visita ao centro, identificar como que a gente trabalha com esses dados, como que esses dados são utilizados no dia a dia, em campo, fico à disposição. Obrigada. Perfeito, muito obrigada pela apresentação, foi maravilhosa. Deixa eu dar aqui um alô para Geise Nunes, de Canutama, que está nos assistindo, a Andresa Larissa, de Japurá, também um alô para Gesineide Cunha, e o Adonai Dantas disse, excelente apresentação, parabéns, sou seu fã. Obrigada. E nós temos uma pergunta que foge um pouquinho aqui da apresentação, mas eu vou fazer aqui para a Priscila. É do Miqueias Castilho. Ele disse assim, que tipo de viabilidade precisa do IPAAM para a implantação de uma nova área de aterro sanitário no município de São Gabriel da Cachoeira? Então, o aterro sanitário, ele é de responsabilidade da prefeitura, né? Então, a prefeitura que precisa fazer os estudos necessários para a identificação e disponibilidade da área. E aí ele precisa identificar se a área vai comportar em metragem quadrada, né, em hectares, no caso que tem que ser uma área grande, se não existe cursos d'água próxima, quer dizer, existe um estudo bem grande que precisa ser feito para a identificação dessa área, e aí sim colocar para que o IPAAM aprove essa área ou não. Mas, se eu não me engano, tem no site do IPAAM, tem um termo de referência para a elaboração desses estudos. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Temos também aqui conosco o Ronaldo de Careiro. Obrigada, Ronaldo.
Priscila, nós temos algum e-mail que a gente consiga disponibilizar? Ah, sim. Pode ser o meu e-mail, não tem problema. Pode falar que eu já coloco aqui no chat. priscila@ipan.am.gov.br. Perfeito. Eu consegui enviar, Vanessa? Não, né? Só um minutinho. Pronto. Aqui para todos no chat, o e-mail da Priscila, que está se colocando à disposição. Eu agradeço imensamente, Priscila, foi maravilhosa a apresentação. Nós iremos disponibilizar, tá bom? A apresentação para todos os inscritos. E me despeço aqui, coloco à disposição para as considerações finais. Não, obrigada pelo espaço. Mais uma vez, me coloco à disposição, coloco até o centro de monitoramento à disposição de quem tiver interesse em fazer uma visita, ver como é que a gente trabalha, e suplico realmente para que as prefeituras possam fazer esse trabalho, porque estão lá vivenciando, né, diretamente, sabem, conhecem as áreas, conhecem os acessos, conhecem as estradas, então fazer uma conscientização também com a sua própria população para evitar esses ilícitos, né? Porque eles não são prejudiciais a uma única pessoa, eles prejudicam, como a gente fala, a fumaça não tem fronteira, né? Não existe isso. Então, se conseguirmos juntar forças, eu tenho certeza que nós saímos mais exitosos dessa missão. Um trabalho de prevenção mesmo, né? Exatamente. Então, gente, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima programação de capacitação junto ao IPAAN, que nós iremos disponibilizar nas nossas redes. Eu agradeço muito a companhia de todos aqui hoje e até logo. Tchau, tchau.